Responsável por movimentar 50 bilhões de dólares, a Portos Rio espera ampliar as operações, favorecendo a economia do estado e gerando novos empregos. Oi, gente, muito boa noite a todos. Hoje eu estou aqui com o presidente da Portos Rio, a antiga Companhia Docas, o Francisco Martins. Francisco, boa noite para você, primeiramente. É um prazer conversar com você. Boa noite, é um prazer conversar com você também, com a sua audiência. E estamos aqui para conversar um pouco sobre a importância do porto, o papel do porto, as perspectivas do porto, as boas notícias que estão por vir. Você assumiu há cerca de 6 meses a presidência. É um desafio enorme, né? Administrar não só o porto aqui da capital, mas eu acredito que a sua administração englobe todos os portos do estado. Os portos públicos do estado, são 5 portos. Além de Rio e Niterói, a gente tem Itaguaí, Angra dos Reis e agora, mais recentemente, no início desse ano, o Porto do Forno, na região dos Lagos. Bem, esse ano, a gente estava conversando aqui de bastidor, tem uma previsão de investimentos bilionários nos portos do Rio de Janeiro. Quer dar uma adiantada aí no que É verdade, na realidade, depois de muito tempo, há 7 anos, o Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, não lançava novos arrendamentos. E esse ano a gente tem um pacote de arrendamentos muito robusto, o maior conjunto de arrendamentos entre todos os portos públicos do Brasil. Serão cerca de 8 arrendamentos, pode variar um pouco, dependendo do calendário. Começa agora, em maio já, uma área nossa chamada RJ06, que é para movimentação de granéis líquidos, combustíveis, etc. E aí, ao longo do ano, vamos tendo outros processos, licitações na B3, e esse total de investimento privado nesse arrendamentos todos superarão os 3 bilhões de reais. Lembrando que o principal arrendamento, se é que pode chamar de principal por envolver maior número de recursos, maior volume de recursos, é a chamada área do meio em Itaguaí, o ITG 02, que o empreendimento deve custar ao investidor algo como 2,5 bilhões de reais, para a movimentação de mais de 20 milhões de toneladas de minério de ferro todo ano. Bem, esse investimento de 2,5 bi, acredito que vai colocar o porto de Itaguaí num outro patamar, né? Agora, o que mais que a gente pode vislumbrar, né, para os outros portos aqui do estado? Na realidade, Itaguaí, além desse investimento, tem um outro para a movimentação de alumina, né, que é mais um produto a ser movimentado. Tem uma outra licitação também para Itaguaí. Além disso, a gente tem para Angra dos Reis e para o Porto do Forno, na região dos Lagos. São 2 áreas que também estão sendo oferecidas para investimento. E no Porto do Rio de Janeiro, a gente tem 5 áreas a serem também ofertadas. O primeiro leilão, que vai ocorrer agora em maio, já começa pelo Porto do Rio de Janeiro, uma área chamada RDJ 06 para movimentação de granéis líquidos, combustíveis, etc. Essas empresas privadas pagam um valor de outorga e elas têm o direito de explorar essas áreas nos portos por muitos anos, é isso? Isso, de 30, 50 anos. Então elas pagam valor de outorga e pagam todas as taxas de movimentação portuária, são diversos tipos de taxas ao longo da sua existência. O que nos faz crer numa elevação de patamar de faturamento da empresa bastante elevada. A gente já tem uma perspectiva de uma taxa de crescimento aí superior a 10%, já foi ano passado já foi 23% em relação a 2022, e que essa movimentação, esse faturamento e a movimentação cresçam de uma maneira bastante significativa, atingindo valores nunca atingidos. E esse dinheiro, esses recursos já tem alguma destinação prevista? Bom, primeiro a gente está saneando a própria empresa, uma empresa pública que dava prejuízo. A partir de 2024, a nossa perspectiva é que ela passe a dar lucro. Certo. E distribuir, inclusive, lucro junto aos seus empregados, pagar a chamada PLR, que é a distribuição de alguns resultados, de parte dos resultados. E o grosso do dinheiro arrecadado, do nosso saldo, a exemplo do que já está sendo feito esse ano, ele vai voltar para investimento. Vamos investir 450 milhões em infraestrutura portuária, que significa dragagem de 2 canais no Porto do Rio de Janeiro,
canal chamado 366. Hoje a gente recebe navios de containers que carregam 10 mil teus. Teus é uma unidade para container. Um teu equivale mais ou menos a um container. Tá. E vai passar a receber navios de 15 mil teus, ou seja, navios com capacidade 50% superior. É importante a gente dizer que a movimentação de carga se reflete diretamente no faturamento da empresa e na geração de empregos e em todas as consequências na economia local. Para você ter uma ideia, o Porto do Rio de Janeiro, hoje, gera algo em torno de 50 mil empregos entre diretos e indiretos. O conjunto dos portos geridos pela Porto Rio, né, se fosse um município, seria o terceiro maior município do estado. Perfeito, Francisco. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo seu tempo. Por nada, muito obrigado por a gente poder conversar um pouco mais sobre o que vem a ser o porto, para que a população entenda o que normalmente não se sabe através do porto, né? Quantidade de empregos, quantidade, como eu disse, terceiro maior município seria o conjunto dos portos. É muito importante na atividade. Pra você ter uma ideia, as mercadorias movimentadas só no Porto do Rio de Janeiro equivalem, aliás, no conjunto de portos, equivalem a 50 bilhões de dólares movimentados todo ano em mercadoria nos portos. Então, por ali passa muita mercadoria, tudo que está na mesa, ou boa parte do que está na mesa da população, passa pelo porto, né? A gente tem um terminal de trigo muito importante e poder esclarecer. Estamos à disposição para que termos outras conversas, outros bate-papos. Esperamos que a Band esteja lá registrando nossas inaugurações, a presença. Opa, só convidar. Vários eventos. Essa vai ser uma agenda muito grande, a gente vai se ver com frequência. É um setor importante, um setor gerador de emprego, e a gente continua acompanhando e torcendo para que esses investimentos que você citou saiam do papel o quanto antes. Sairão, com certeza. Obrigado. De nada.